pela sua vida. Glórias a Deus por esse tempo gostoso de louvor e de adoração ao nome do Senhor, o nosso Deus. E é bom ouvir, a voz dos irmãos que fazem parte do Ministério de Louvor, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mas é mais gostoso de ouvir quando você ouve de trás, E os irmãos estão cantando, Eu estava ali e ouvindo os irmãos cantando atrás de mim, louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor, o nosso Deus. Isso demonstra que nós estamos realmente cultuando ao Senhor. Nós não viemos aqui para sentar no banco e ficar por aqui, assentado, desfrutando desse ar gostoso, Desse banco confortável. Mas os irmãos vieram para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor. E eu fui testemunha, porque eu estava aqui à frente e ouvi a voz dos irmãos cantando louvores ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, último capítulo, capítulo de número 16. É uma leitura um pouco longa, mas eu vou fazer aqui com os irmãos, A princípio parece uma leitura de Paulo saudando alguns irmãos, Falando de alguns irmãos, Mas é sobre isso mesmo que nós queremos conversar nessa noite. Assim vive a igreja, Romanos capítulo 16, assim vive a igreja. Nós vamos olhar para esse texto aqui e tirar para nós, amados irmãos, 6 bases para uma igreja saudável, Para vivermos e sermos uma igreja saudável na presença do Senhor, diante dos homens, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Vamos lá, Romanos 16, a partir do verso 1. Se você está sentado mesmo, mas com muita reverência, me acompanhe. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Cancreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo o que vocês vierem precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônimo e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso pastor em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Ápiles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os que da casa de Narciso que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem os outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos e desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo no Senhor, e sim a seu próprio
com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro com a causa de vocês. Quero que vocês sejam sábios no que diz respeito ao bem, sim, ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar você segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, para a obediência da fé em todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Amém? É um texto bastante longo, mas que faz todo sentido para nossa meditação aqui nesta noite. Amados, segundo o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele classifica até 1960 a modernidade sólida e a partir de 1960 a modernidade líquida. O que ele está querendo dizer com essa modernidade sólida antes de 1960? Que era uma busca pela verdade e um compromisso sério para com os pensadores da modernidade sólida. As relações sociais e familiares eram rígidas e duradouras e o que se queria era um cuidado com a tradição. Apesar dos aspectos negativos reconhecidos por Bauman, da modernidade sólida, o aspecto positivo era a confiança na rigidez das instituições e na solidificação das relações humanas. As relações humanas ficaram extremamente abaladas com o surgimento da modernidade líquida. Bauman usa o termo conexão para nomear as relações na modernidade líquida no lugar de relacionamento. Ao invés de relacionamento, uma conexão. É algo que passa a ser acumulado em números, mas com superficialidade suficiente para se desligar a qualquer momento. A amizade e os relacionamentos amorosos são substituídos por conexões que a qualquer momento podem ser desfeitas. Como nós vemos hoje, as pessoas falam muito, no número de seguidores que você tem, mas quantos desses seguidores você conhece? Quantos desses seguidores realmente fazem parte da sua vida, no seu dia a dia? E o orgulho das pessoas hoje é quem tem mais seguidores. Quem tem mais seguidores? É a sociedade, essa modernidade líquida, onde os relacionamentos se desfazem com facilidade. Não é mais relacionamento, é conexão. E aí qualquer coisinha você vai lá, não gostei do que ele falou, vou lá, bloqueio ele, Não é mais meu amigo, não faz parte mais dos meus relacionamentos. Só que, amados irmãos, nós somos criados por Deus e dentro de nós Deus colocou a eternidade. A eternidade está dentro de nós. Então nós temos, amados irmãos, em nós, coisas duradouras. O nosso Deus é o Deus eterno. Nós cultuamos ao Senhor, Criador e sustentador de toda a criação.
Nós não temos um Deus que era e já foi. Nós temos um Deus que era, que é e que será por toda a eternidade. E o nosso sonho é viver numa sociedade que tenha esses valores do Deus eterno. Essa sociedade onde nós estamos seguros, onde nós nos sentimos seguros, nós nos sentimos bem e vivemos bem, onde nós sabemos que Deus está sempre ali do nosso lado, cuidando de todas as coisas, estabelecendo todas as coisas. Mas isso depende de cada um de nós. Nós estamos vivendo esse tempo dessa sociedade líquida, dessas conexões. Eu perguntaria a você, né? As suas amizades são relacionamentos ou as suas amizades são conexões? Né? Como é que você está vivendo? A sua vida na igreja é uma vida de relacionamento ou é uma vida de conexão? Qualquer coisa que aconteça, estou fora, saí, fui. Né? Ou é esse relacionamento verdadeiro, onde existe um compromisso de uma aliança estabelecida com o Senhor e que você não pode abandonar por nada, porque é algo que você estabeleceu com o Senhor, o nosso Deus. E isso nós vamos ver na vida dos nossos jovens, na vida dos nossos adolescentes, a cada dia mais. E nós precisamos, né, como igreja de Cristo Jesus, buscar essa solidez dos relacionamentos, retomar essa caminhada de compromisso do Deus da aliança, que fez uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 12, e renovou essa aliança em Cristo Jesus. E essa aliança é a aliança eterna, para todos sempre. Um dia Ele voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja, e nós estaremos com Ele na eternidade. Mas isso não depende da sociedade, como Bauman diz. Depende da sociedade, depende de cada um de nós, daquilo que nós estamos buscando, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos vivendo. E depende de um compromisso assumido, né? E de viver isso no nosso dia a dia. Porque às vezes nós cantamos, mas cantamos até que vamos nos render, que vamos entregar, que vamos consagrar, mas é só no cântico, depois nós já abandonamos tudo e esquecemos tudo e entramos nessa roda viva deste mundo e deixamos nosso compromisso com o Senhor e não vivemos esse evangelho, que é o evangelho do Deus eterno e que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Não é fácil manter, né? Manter isso na nossa comunidade, na nossa sociedade, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Mas Paulo nos ajuda, nos orienta, para que nós tenhamos e permaneçamos nessa igreja, né? Essa igreja que nós vivemos no nosso dia a dia, né? Essa igreja que se fortalece a cada dia, não nessa igreja que se desfaz, não essa igreja líquida, né? Que qualquer coisa ela se divide e se desfaz e cada um procura o seu canto, né? Por que hoje nós vemos, né, essas grandes comunidades e elas crescem muito? É exatamente por esse motivo, porque eu vou lá, não tem tanto compromisso, quase ninguém me conhece. Então eu vou, algumas pessoas eu cumprimento, outros nem sei quem são, e assim passa. Não tem compromisso com nada e nem com ninguém. Então somente essas igrejas onde nós temos ido para buscar o que é do nosso interesse e não servir a Deus. Até isso nós estamos vivendo também, né? Nessa sociedade líquida, onde não existe esse ir para servir a Deus, existe esse ir para buscar aquilo que eu preciso, aquilo que é do meu interesse. Então eu vou para cantar aquilo que eu gosto de cantar, né? Eu vou para ouvir aquilo que eu gosto de ouvir. Não é aquilo que Deus vai falar comigo, mas é aquilo que eu quero ouvir. E sempre quando eu ouço sempre com um pé atrás. Mas isso aqui não é para mim, né? Será que o irmão está aí hoje?
Isso aqui, se aquele irmão tivesse aqui hoje, seria uma boa palavra para ele, né? Mas não é. Quando nós saímos da nossa casa para vir, ouvir, é para nós ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Não é para nenhuma outra pessoa, nem para um outro, é para nós. E Paulo escreveu esses 16 capítulos, né? Do 1 ao 11, né? Do 1 ao 11, ele escreveu aqui as coisas, né, mais profundas sobre a teologia, né? Sobre a vida, né? Para vivermos uma vida cristã séria, verdadeira, né? Doutrinária, né? E a partir do verso de número 12, ele fala a respeito da vida dele, né? Da nossa vida como cristão, como nós devemos nortear a nossa vida como cristãos. E no capítulo 16, né, especialmente capítulo 16, ele nos dá aqui, amados irmãos, essas bases que eu falei para os irmãos, para uma igreja saudável. Como é que nós podemos nos tornar uma igreja saudável? Como é que eu posso olhar para a minha igreja e dizer, olha, a minha igreja é uma igreja saudável? Eu quero destacar aqui com os irmãos alguns pontos, né? Primeiro deles, uma igreja saudável é uma igreja onde os irmãos se importam uns com os outros, né? Os irmãos se importam uns com os outros. Há nessa lista aqui do apóstolo Paulo, 27 nomes, né? E outras são saudadas, mas 27 são nomeadas, sendo 26, né, que estão ali na igreja de Roma, e Febe, né, que está indo e levando a carta para o apóstolo Paulo. Certamente que Paulo está citando o nome das pessoas, porque é importante que as pessoas sejam chamadas pelos seus respectivos nomes. Não é bom, né, quando nós somos chamados pelos nossos nomes, né? Não é bom quando nós somos lembrados pelo nosso nome. É ruim, né, quando a pessoa fala assim, você aí, de camisa verde, né, que está escrito isso na sua camisa, qual, né? Né? A gente fica chateado, né? Porque é importante falar o nosso nome. Às vezes tem uns que não gostam do nome, né? Mas é importante ser lembrado, né, pelo nosso nome, né? Guardar o nome é sinal de estima. Eu, às vezes, tenho uma dificuldade no início, né? Quando eu conheço uma pessoa, eu tenho uma dificuldade. Então, eu preciso de fazer algumas relações dessa pessoa para eu guardar o nome dela. Porque se existe uma coisa que eu não gosto, é de não lembrar o nome da pessoa, né? Isso é muito ruim. Eu não gosto disso. Eu tinha um professor Antônio de Godói Sombrinho, meu professor de teologia do Novo Testamento e de grego, né? Ele era uma pessoa assim que eu admirava em muitas áreas da vida dele. Ele ia dar aula de grego, ele não levava nem o livro. Ele chegava e escrevia, né, na lousa, em grego, ia fazendo as traduções dos textos, explicando tudo. Eu admirava muito, mas tinha uma coisa que era a minha maior admiração por ele. Porque chegava assim aquela turma de 20, 30 alunos na sala. Primeiro dia de aula, ele perguntava o nome de todos. Na outra aula, ele sabia o nome de todos os alunos. Gente, como é que capacidade, mas que gostoso, né? Você chegar no seminário, né? E o professor te chamar no segundo dia pelo seu nome, né? Você saber que você é conhecido por alguém lá no seminário, né? Que o professor já sabe o seu nome. Isso é muito de Deus, né? Isso é muito de Deus, né? Porque Jesus me conhece, te conhece pelo seu nome, né? Não é de hoje não, né? É desde lá o ventre da sua mãe. E lá em João 10, 3, né, Jesus diz assim, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo seu nome. Amém? Você já ouviu, né? Você já ouviu Deus te chamando pelo seu nome? Alguém pergunta, mas como que é isso, pastor? Né? Como que é isso, né? É lá no seu coração, lá no seu íntimo, lá no momento que você está tendo aquela comunhão com o Senhor nosso Deus, e o Senhor confirma lá no seu coração, dizendo assim, ó, né? Meu filho Lucas,
você é meu, muito amado, né? Meu filho Felipe, você é meu, você é muito, muito amado, né? Aqueles momentos em que Deus faz aquele livramento para você, né? E você diz, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor lembra de mim, eu agradeço muito ao Senhor, né? Esses dias eu estava seguindo aqui e dei carona para uma pessoa, falei, pastor, obrigado, viu? O senhor chega sempre falando, não sou eu, é o carro de Deus, né? Você orou, né? Eu estava orando, né? Então chegou a carruagem aqui para você, né? Então é a sua oração. Você tem que dizer assim: obrigado, Senhor. Como o Senhor é bom, né? Paulo, ele nos ensina isso. Ele se importava muito com aqueles irmãos, né? Mesmo sem conhecer aqueles irmãos, mesmo não estando com aqueles irmãos, ele faz questão de citar o nome deles, como se ele os conhecesse. E sabe, amados, que nós temos tido essa experiência na torre de oração, né? A torre de oração temos tido essa experiência, né? Tanto na torre de oração local quanto na nacional, já que o Silas falou da torre de oração, né? Deixa eu lembrar dela aqui. Eu sou plantonista. Então tem lá o número de pessoas que oram, né, de uma hora, da 1 às 2, das 2 às 3, da meia-noite à 1, da 1 às 2 e das 2 às 3. E eu oro por essas pessoas também, né? Eu oro por essas pessoas. E outro dia, teve um que mudou de telefone, ele mandou mensagem, pastor, obrigado, porque o senhor ora por mim desde o dia em que eu iniciei aqui nessa torre, né? Eu sou plantão desse dia, e desse dia eu sei que o senhor tem orado por mim todos os dias, eu quero agradecer pelas suas orações, né? E eu falei assim, eu nem sei quem é. Aí como ele mudou o telefone, eu mandei para o coordenador da torre, ó, o José Roberto Júnior mudou o telefone. Mas quem é ele? Eu falei assim, a única coisa que eu sei é que ele é um intercessor. Mas vou descobrir. Eu vou descobrir quem é. Aí eu mandei uma mensagem para ele, mandou, eu sou presbítero aqui no Rio de Janeiro, né? E atuo numa congregação, assim, assim, assim. Eu falei, glórias a Deus por isso, meu amado. Continue contando com as nossas orações, né? Mas é importante lembrarmos das pessoas, os nomes das pessoas, né? Nos importarmos uns com os outros, né? Essa é uma característica da igreja saudável, né? Você quer saber se a sua igreja é saudável? Né? Você é chamado pelo seu nome na sua igreja? Segundo lugar, valorizando relacionamentos. Nós precisamos valorizar relacionamentos, né? Cerca de 21 descrições estão associadas com essas pessoas, né? São 21 descrições, né? Isso também precisa ser observado, né? Pois são notáveis as palavras de Paulo se referindo a um e a outro irmão, né? Ele chama um de irmã, irmão, servos, santos, auxiliadores, colaboradores, cooperador, colega de trabalho, eleito, igreja, primícias, parentes, companheiros de prisão, amados, né? Aprovado em Cristo, eleitos, mãe para mim também, né? Hospitaleiro, né? Todas essas descrições, amados irmãos, revela o tamanho do cuidado e do amor de Paulo por aqueles irmãos, né? E isso é muito importante na nossa vida, na vida da igreja, né? Ele sabia que quanto mais, né, relacionamento com as pessoas diferentes, mais ele se enriquecia, né? Quanto mais conhecemos pessoas diferentes, mais nós nos enriquecemos. Quanto mais compartilhamos as experiências da fé, né, mais nós crescemos, né? E relacionamentos, principalmente, né, nesse quesito onde nós relacionamos da fé, né? Esse relacionamento da fé, né? Esse é um relacionamento que sempre nos enriquece, né? Irmãos que nós conhecemos são tesouros raros, né? Porque sabemos que eles intercedem, que eles oram por nós e que eles zelam pela nossa vida, né? Eu fiquei muito feliz uma vez, eu estava pastoreando a igreja de Bofete, no início do meu ministério. E eu fui para Londrina, lá no Espaço Esperança. Quem conhece o Espaço Esperança em Londrina, né? É para um auditório hoje para em torno de mais de 3.000 pessoas. E eu fui numa tarde da esperança lá em Londrina, né?
E aí então foi chamado um pessoal lá na frente para orar. E aí perguntaram, né, se tinha alguns pastores e líderes, né, que fossem mais à frente. Eu já estava lá na frente para receber oração, e aí eu fui chamado como pastor, eu fui lá na frente. Aí quando eu cheguei lá na frente, né, vieram me cumprimentar e tudo mais, né, e disse, qual é o seu nome? Eu sou o pastor Gilmar. Uma pessoa me abraçou e falou assim, eu tenho orado muito pela sua vida. Eu tenho orado muito pela sua vida. Eu nem sabia que ela estava orando, né? E nem sabia que tinha gente orando por mim lá em Londrina. E que sabia o meu nome. E que sabia onde eu morava. Então, amados irmãos, esse relacionamento no reino de Deus, ele é muito amplo, ele é muito grande, né? E nós precisamos ser essas pessoas, né? Que olham, que valorizam, que amam e que vivem esse amor, para que essa sociedade líquida não alcance a igreja, mas o Deus eterno e seja sempre presente nos nossos corações e nas nossas vidas. Nós precisamos valorizar os nossos relacionamentos, né? Olha, quando eu cheguei na igreja, eu fui recebido por você. Olha, quando eu estive lá naquele acampamento, né, foi você que orou por mim. Olha, quando eu estava em dificuldade, a primeira pessoa que eu lembrei foi você. E foi tão importante, né, esse momento da minha vida que eu nunca mais esqueci. E eu sempre me lembro desse dia quando eu passo por essa dificuldade. É disso que Paulo está falando. A respeito de estarmos presentes como igreja, como irmãos, um na vida do outro, um sendo suporte na vida do outro, um amparando ao outro, valorizando o relacionamento. Em terceiro lugar, devemos ser também afetuosos uns para com os outros, né? Aqui, né, 19 vezes nós encontramos palavras de saudação aqui, né? Saúdem, recomendo-lhes, né? Recebam, né? E uma das últimas palavras dele deve ser ainda com ósculo santo, né? Deve ser com um beijo, né? Segundo o William Classen, né? Ele fez um comentário que eu não vou ler todo para os irmãos, dizendo que esse relacionamento, né, de proximidade assim e de até ter, né, esse cumprimento com um ósculo santo, né, isso aí surgiu entre os cristãos mesmo, não foi entre outras comunidades, foi entre os cristãos, por causa da proximidade que existia entre eles, do amor que existia entre eles, né? A comunhão que existia entre eles, aquilo que Jesus promoveu e que Jesus plantou e que Jesus semeou no coração deles, né? Aquela aliança de compromisso, de irmandade, de estar junto, de comer junto, de pagar o preço junto, de sofrer junto, de abraçar um ao outro em todos os momentos, em todas as dificuldades. E o objetivo de Paulo, amados irmãos, é transmitir exatamente isso, que em meio a nós, como igreja de Cristo, nós precisamos ter esse amor, esse zelo, esse carinho uns pelos outros, né? Não deixar que essa modernidade líquida aí, né, do oi, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Porque na igreja, às vezes, nos irmãos se conhece pela nuca. Sabiam disso? Não? Já ouviu falar isso? Quando você, às vezes, a pessoa conhece o outro pela nuca, por isso você não cumprimenta na rua. Às vezes você vê o irmão de frente, fala, eu vi o irmão, estava vindo na rua, que estava vindo, ele atravessou a rua, foi para outro. Sabe que ele conhece você só pela nuca. Ele senta atrás de você, né? Então ele só te conhece pelas costas, né? Ele fala assim, aquele é o fulano, aquele, se eu tivesse, mas agora já foi, né? Mas não, Paulo nos ensina, nós somos essa comunidade. Zóio no zóio, olho no olho, né? De irmãos de verdade, salvos, resgatados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, né? Os crentes devem valorizar relacionamento e consideração.
né? E lembrar, né, daquilo que um fez para o outro, né? E que o outro fez para um, e valorizar esse relacionamento gostoso. Os crentes devem ser afetuosos. Em quarto lugar, os crentes devem se reunir nas casas. Glórias a Deus que isso nós estamos fazendo, né? Isso nós estamos fazendo, nos reunindo nas casas, né? E é impressionante como essas pessoas estavam estrategicamente, né, espalhadas pela cidade de Roma, né? E eles se reuniam em pequenos grupos em alguns lugares, né? Lá no versículo 5, Paulo diz assim: havia um grupo reunido na casa de Priscila e de Áquila. Havia um outro grupo, no verso 14, um outro grupo se reunia com os irmãos Assíntrico, Flegonte, Hermes, Pátrobas e Hermas. Aqueles que vão ter filhos ainda, né? Guardem esses nomes aqui, né? De repente, é uma sugestão para o nome do seu filho, né? Olha só. Mas eles estavam reunidos também, né? Lá nas casas. Diz, lá no versículo 15 também, né? Dos da casa de Filólogo, Júlia, Nereu, irmã e Olimpas. Né? Provavelmente existiam muitos outros grupos, mas estes, Paulo faz questão de citar. Né? E eles se reuniam. E como é bom nós nos reunirmos. Essas reuniões dos lares têm demonstrado assim, amados irmãos, uma graça e um amor de Deus muito grande. Né? Os irmãos têm se reunido. E isso, a tendência disso é que isso venha para a igreja, né? E que precisa estar na vida da igreja, né? Nós temos hoje, né? Os irmãos se reúnem na casa da Edilene, né? Com o Dito, lá na casa do seu João, com a dona Janete. Vamos começar lá na casa da Zane, com a Salma. Tem também lá na casa, tem os adolescentes na quarta-feira, né? Que não estão se reunindo nas casas porque não dá mais, está muito pequeno. Tem também lá na casa do pastor Juliana com o Andros, né? Então, são esses grupos, né? E Paulo está citando que eles têm estado reunidos e tem sido gostosa a reunião e a comunhão dele, né? Nós aprendemos a viver em comunhão com os nossos irmãos dessa forma. Então, que assim também aconteça conosco, né? Essa comunhão gostosa, né? De querer estar juntos. Nós não estávamos reunindo ainda, né? E alguns irmãos já estavam, pastor, mas quando é que nós vamos voltar? Quando é que vamos voltar? Precisamos voltar, né? Estamos com saudade de estar juntos, né? Não somente, não, Nicolas, não é só por causa do café, não. Não é só por causa da comida, não. Não, Nicolas, é como você mesmo. Assustou. Assustou, mas é como você mesmo está falando. Não é só por causa do lanche, não. Né? Não é só. Faz só coisa gostosa, né? Mas a culpa é da Dila. E a gente sente saudades, né? A culpa também é da dona Janete, lá com o seu João. Fica fazendo as coisas gostosas aí, né? Aí, né? O povo fica com saudade de estar lá na casa, né? É a Giana que cativa os adolescentes aqui, né? Dando sempre, né? Nesse final de semana, fiquei sabendo, teve sonho, esse último encontro teve sonho, né? Foi sonho, né? Então, não, vem aí por quê? Oi? Tem salgadinho também, então, não, olha só, esses encontros mais abençoados são esses lá na Salmazé, vai ter comida síria, né? Então, é tudo isso, mas faz parte do que, amados? Faz parte da nossa comunhão, do nosso compartilhar, né? No ano passado nós estivemos lá na casa da dona Cidinha, né? Com o seu Plínio, né? Ah, meu Deus do céu. Uma delícia, né? Esses encontros, vai lá, partilha da palavra e também, né, a partilha do pão. Porque nós nos reunimos, sempre tem comida. Eu digo sempre para a Dila, digo para a Vilma também, os irmãos vão se reunir, vai ter alguma coisa? Então tem que ter comida, né? Vai trabalhar na chácara, tem que ter comida. Vai trabalhar aqui, tem que ter comida, né? Eu vou sair com os meninos, eu já providenciei a comida, né? Temos que ter esse momento gostoso de comunhão, valorizar, né? E sentir prazer em estar juntos. Essa é a igreja de Cristo Jesus. Em quinto lugar, os crentes devem ser piedosos, né? Devem ser piedosos, ver esses valores uns dos outros, né? O que é que ele faz, né? Qual é
a sua facilidade, né? Como ele age, né? Paulo fala aqui a respeito dos irmãos, né? Ele diz assim, olha, eu peço que recebam no Senhor de maneira digna dos santos. 16:2, olha, recebam no Senhor de maneira digna dos santos, né? Versículo 3, meus colaboradores em Cristo, né? Primeiro convertido a Cristo, né? Olha só, lembrança de Paulo. Ele que foi o primeiro, se converteu primeiro que eu, né? Ele deve ser lembrado porque ele se converteu primeiro que eu, né? Estava em Cristo antes de mim. Meu amigo e irmão no Senhor, né? Nosso cooperador em Cristo, né? Saúdem os que estão no Senhor, saúdem os que trabalham arduamente no Senhor, saúdem Rufo, eleito no Senhor, né? Uma lista de saudação assim, né? Valorizando a cada um aqueles que fazem a obra do Senhor, né? Fazem a obra do Senhor. Você tem recomendado seus irmãos dessa maneira, né? Olha, a irmã Camila, né? Ah, não, a Camila só dá aula na escola dominical, escuta aqui na noite. Não, a irmã Camila, né? Está ali com as crianças, com os adolescentes, né? Cuidem bem dela, lembre sempre dela, né? Ao presbítero Ideraldo, né? Está sempre à frente aqui, dando aula de escola dominical, né? A Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então nós precisamos aprender a falar bem, né? Porque senão vai ficar ruim, né? Se Cristo não estiver em sua conversa, preste bem atenção. Se Cristo não estiver na sua conversa, lá na sua casa, né? Se Cristo não estiver na sua conversa, lá na sua casa, lá na sua escola, lá na sua palestra, lá nos seus negócios, né? Lá nas suas amizades, lá nos seus relacionamentos, né? Lá nas suas redes sociais, né? Pode ser que ele não esteja no seu coração. Preste bem atenção nisso, né? Porque a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Você pode ter pensado que você foi convertido, mas você não se converteu, não. Você ainda continua distante o seu coração continua distante do Senhor, né? Isaías que fala isso, né? Que o povo está, né, só nos lábios, mas o coração anda longe, longe, longe do Senhor, né? Então, temos para ser essa igreja saudável, amados irmãos, onde nosso relacionamento, a nossa conversa tem sempre a presença de Cristo Jesus. E por último, né, os crentes devem amar de verdade, né? Deve amar de verdade. 4 vezes Paulo usa a palavra amado e amada. Então nós nos lembramos dessas experiências vividas por ele, esse relacionamento com os irmãos. E você, na vida da igreja, tem sido essa pessoa, o amado e a amada também, né? Tem sido essas pessoas amáveis, né? Uns para com os outros, né? Como seria essa questão do amor, né, entre nós? Como isso pode se manifestar no nosso dia a dia? E nós estávamos conversando e alguém falou assim, pastor, eu vejo assim a nossa igreja como uma grande família, né? E quando a gente precisa de alguma coisa, a gente sempre lembra de algumas pessoas, né, que estão sempre presentes, né? Falei assim, que bom, glórias a Deus por isso, né? Isso é muito importante, né? Aí quando foi no outro dia, o carro dela deu problema, ela ligou para mim. Eu falei, pastor, é o seguinte, eu estou com o carro quebrado aqui, como é que o senhor está? Eu estou pronto para te servir. Você falou que nós somos uma família, então pode contar comigo que eu já estou saindo. Daqui 10 minutos, estou resolvendo umas coisas, daqui 10 minutos eu estou indo ao seu encontro. Se você falou isso outro dia, então eu estou, né, cumprindo aquilo que é o propósito. Realmente sentir isso, né, esse cuidado, esse carinho, né? Podemos contar uns com os outros em todas as horas, né? Porque nesse amor de Cristo Jesus, né, quando nós amamos, nós ousamos arriscar uns pelos outros, né? Porque é fácil falar de amor e não botar a mão no bolso.
É fácil falar de amor e não dar atenção. É fácil falar de amor e não ter tempo, né? É fácil falar de amor, mas não ir ao encontro, né? Mas o amor que Paulo está falando aqui é desse amor de compromisso, né? Ele disse ali de alguém que se arriscou pela vida dele, né? Se arriscou pela vida dele, né? E trabalha duro um pelo outro. Olha, eu estou aqui nesse ministério, eu estou trabalhando, eu estou me esforçando. É por causa desse ministério, ministério de louvor, ministério de adolescentes, ministério dos homens, ministério das mulheres, ministério de violeiros, tantos ministérios da igreja. Estamos trabalhando para o bem da igreja, é para a glória do Senhor nosso Deus, para o bem do meu irmão, né? Quem ama sabe sair da zona de conforto, né? Ah, eu estou muito bem, né? E tal, estou tranquilo aqui, mas eu sei que o Eli está precisando de ajuda ali, então eu vou dizer para ele: Lide, conte comigo, né? O que você está precisando de apoio? No que você precisa de apoio? No que você precisa de ajuda, né? Às vezes nós na igreja, nós às vezes ficamos esperando que as pessoas nos convidem. Nós precisamos ser mais atrevidos na vida da igreja, né? Dizer assim: ó, eu vim aqui para trabalhar, eu quero trabalhar. Não importa. O que tem para fazer? Tem que, se for até ajudar. Hoje nós chegamos, né? Permita-me aqui, eu vou fazer referência a ela. Hoje nós chegamos, né? E estava ali na porta uma senhora com a vassoura, né? Mas ela não é diaconisa, né? Então nós brincamos, né? A Maria Matos, né? Estava lá com a vassoura, pensando que ela estava treinando para diaconisa, né? Mas só para diaconisa, né? Varrendo ali, né? Varrendo lá fora. Eu não sou, mas só que eu posso ajudar, eu posso fazer, né? Isso é igreja, né? Isso é amar de verdade o irmão, né? E a Deus, né? Casa do Senhor. Nós amamos a Deus, nós nos dispomos, né? Meu irmãozinho aí, que ele pegou uma tarefa difícil esses dias, né? Isso é amor a Deus, a igreja. Falei: pastor, esse órgão não funciona? Por que que não funciona? Está cheio de cupim. Desmontou o harmônio inteirinho lá. Passou veneno no órgão, o harmônio inteirinho. Quanto tempo você ficou aí? Uns 3 dias, 3 a 4 dias, mexendo ali. Né? Aqui, pastor. Aqui, vamos cuidar. É da igreja do Senhor, vamos cuidar. Né? Amados, precisamos ser assim, nos dispor. O Senhor já te convidou, o Senhor já te salvou. O Senhor já te trouxe para a igreja dele. Agora é com você o negócio. Ninguém precisa ficar insistindo com você. Se coloca à disposição. Venha, faça a obra do Senhor. Né? Quem ama sai da sua zona de conforto. Estou aqui para ajudar, estou aqui para servir. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos, a amar dessa maneira, né? Nos colocar à disposição do reino, à disposição do nosso irmão, para servir sempre, né? A igreja é assim que ela vive. Pode ver de outra maneira, né? Que a IPI de Agudos possa viver assim, né? Você possa, olha, um desafio para você aqui. Eu sei que você vai dizer: o senhor sabe o nome de todos, porque o senhor é o pastor da igreja, né? O mínimo que o pastor precisa fazer é saber o nome de todos, né? Inclusive, né? Deixa eu ver quem foi que, do Guilherme, que chegou por esses dias, né? Eu preciso saber, né? Ana. Mas eu precisava do nome dele completo, né? Vamos descobrir então. A Ana também, né? Então, você sabe o nome de todos os irmãos aqui da igreja? Não somos muitos, né? Você conhece os irmãos da igreja, né? Se esforce por isso, para você saber o nome de todos, né? Um dia você vai tirar um dia, né, para fazer isso. Eu vou um por um aqui, porque eu vou cumprimentar os irmãos pelos seus nomes, né? Olha lá, né? Até tem uns apelidos, né? O 10, né?
Mas é o 10, né? Mas pode chamá-lo pelo nome também, não tem problema não, né? Mas precisamos, né? Porque isso é importante para nós, né? Descrições, né? Saber o que cada um dos nossos irmãos faz, trabalha, né? Tal. Até hoje pela manhã, sobre essa questão de lembrar das pessoas, né? E de valorizar aí, lembrar dos irmãos. Na escola dominical, ainda a Elisete falou a respeito da classe de adultos, né? Olha, tem tantos adultos faltando aqui na escola dominical. Você já sabe quem faltou hoje na escola dominical? Qual foi o irmão que não veio? Lembra do irmão que não veio? Manda uma mensagem para ele. Hã? Já cutucaram um ali já. Já cutucaram um que não teve na escola dominical ali. Já cutucaram o outro lá também, ó. Hã? Bom, é bom lembrar os irmãos, né? Pô, você não foi hoje na escola dominical, né? Esteve hoje no culto, né? Encontrar ali na porta da igreja, né? Sorrindo, cumprimentar com alegria, né, irmão? Que bom que você veio para o culto. Eu estava esperando que você viesse mesmo, né? Estava esperando que você vir para o culto, né? As recomendações, né? Olha, recomendo meu irmão, recomendo a minha irmã para você, né? Olha, cara, ainda bem que deu um bom testemunho, porque o Guilherme falou que lá na empresa onde ele está trabalhando, ele conheceu um rapaz lá. Ele falou assim, ó, a pessoa lá falou assim, eu estou indo na igreja para ele, na igreja lá do pastor Gilmar, glórias a Deus, né? Mas falou bem, né? Não falou mal não, né? Então tá bom. Glórias a Deus por isso. Então pode me recomendar, né? Pode recomendar, né? A reunião dos lares, né? Que você não perca a oportunidade, né? E por último, amados irmãos, as palavras, né? Palavras de amor, de graça, que nos identifica como igreja e que nos dá prazer de servir na igreja, né? Hoje de manhã na escola dominical nós estudamos sobre isso, né? A importância de vivermos a igreja, de sermos a igreja de Cristo. Fazemos a diferença para nós mesmos, né, aqui dentro, para fazer a diferença lá fora. Ser sal e luz, né? É isso que o Senhor espera de cada um de nós, da igreja, e que espera de você. Essas três, elas sentam juntas, então nem tem jeito, né? Três irmãs, né? Então, cadê a mãe de vocês? Hoje tá dando aula, né? Então, tem jeito de uma esquecer da outra, né? Quem ficou para trás hoje, né? Outro dia uma ficou para trás. Pastor, ficou para trás porque ela ficou dormindo mesmo. Eu falei, ficou dormindo. Então tá certo, é isso mesmo, né? Mas ficou. Sejamos orando uns pelos outros e vivendo esse amor de Cristo uns pelos outros, amados irmãos. Feche teus olhos. Eu não sei se você tem alguém que você tem um cuidado especial aqui na igreja. Se tem alguém que você está orando pela vida dela, gostaria que você colocasse essa pessoa diante do Senhor mais uma vez, mas também que você pudesse assumir esse compromisso de não somente olhar por aqueles que estão ali ao seu redor, mas de conseguir visualizar a igreja todo e hospedar a todos com um sorriso, hospedar a todos com um abraço, hospedar a todos com a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, permitindo que assim você possa viver em comunhão com essa pessoa, sendo igreja de Cristo, não sendo um corpo estranho, nem se sentindo um corpo estranho. Se você está se sentindo um corpo estranho, é porque tem algo errado, ou com você, ou com as pessoas que estão convivendo com você. Porque Jesus já te amou e já te trouxe para dentro desse rebanho. O Senhor Jesus já te amou e já te colocou debaixo da sua maravilhosa graça. O Senhor Jesus já te amou, já te escolheu e já te separou e já disse que você é ovelha dele e que nada pode separar você do amor dele.
Agora você precisa viver intensamente esse amor e se relacionar na vida da igreja nesse amor, para que você seja uma pessoa feliz sobre a face da terra, para que você tenha amizades, para que você tenha relacionamentos, para que você não seja alguém de conexão com a igreja, de conexão com Deus, mas seja alguém de relacionamento, que nada nem ninguém pode te separar, como diz o apóstolo Paulo, do grande amor de Deus em Cristo Jesus. Que você possa desfrutar de ser filho, uma filha de Deus, de ser um servo, de ser uma serva de Deus, que vive intensamente para servir ao Senhor, exaltar e glorificar o seu nome. E Ele tem cuidado muito bem de você, tem colocado pessoas do seu lado para estar com você. Ore por essas pessoas, procure as pessoas, se relacione. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão com os nossos irmãos, de comunhão com a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque temos ouvido aqui o apóstolo Paulo nos ensinar, Senhor, a respeito, ó Deus, de como ser, ó Deus amado, uma igreja, Senhor, meu Deus, saudável nos seus relacionamentos, na sua vida, na sua comunhão. Dá-nos, ó Deus, essa alegria de ser essa igreja saudável, Pai. Retira, Senhor, meu Deus, ó Pai, de nós tudo aquilo que tem impedido, Senhor, desse bom relacionamento. Retira, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que o inimigo tem tentado, Senhor, meu Deus, colocar para nos separar, e traz, ó Deus, a sua graça maravilhosa que nos une, que nos fortalece e que nos leva a viver, ó Deus, essa igreja saudável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Os nossos avisos tem, Renan?